Pensa comigo num documento que muda a vida de alguém. Pode ser um diploma, uma certidão de casamento, o registro de um imóvel. O que dá poder a esse simples pedaço de papel? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo no pilar invisível que sustenta tudo isso: a fé pública. Vamos juntos desvendar os crimes que ameaçam essa confiança, que é tão essencial para a nossa sociedade. É uma pergunta que a gente quase nunca se faz, né? Por que um diploma ou um contrato, que são basicamente papel e tinta, tem o poder de abrir portas ou de selar destinos? A resposta para isso está num conceito jurídico fundamental que a gente vai desvendar agora. O conceito-chave aqui é esse: fé pública. Pensa nela como se fosse um grande acordo coletivo, uma crença de que os documentos oficiais são, em princípio, verdadeiros. É essa presunção de autenticidade que evita o caos total nas nossas relações sociais, comerciais. Sem ela, a sociedade como a gente conhece simplesmente não funcionaria. Então, nossa conversa hoje vai passar por 4 grandes áreas. Primeiro, a falsificação de papéis públicos. Depois, a diferença crucial entre falsidade material e ideológica. Em seguida, as fraudes em concursos e, por fim, a gente amarra tudo com os pontos-chave para não esquecer. Vamos lá! A primeira categoria de crimes que a gente vai analisar não fala daqueles documentos do dia a dia, como uma identidade, não. Aqui o foco são outros tipos de papéis públicos, que têm um papel vital na máquina do Estado, principalmente na parte de administração e arrecadação. Então, o ponto principal aqui é que o crime pode acontecer de 2 maneiras bem diretas. A primeira é fabricar, que é basicamente criar um papel falso do nada, do zero. A segunda é alterar, que é pegar um papel que é verdadeiro e modificar alguma parte importante dele. Agora, é aqui que a coisa fica interessante, porque saímos do juridiquês e entramos no mundo real. A lei não está falando de algo abstrato, não. A gente está falando, por exemplo, daqueles selos de imposto em maços de cigarro, dos vales postais que a gente usa nos correios, ou até de um simples bilhete de ônibus de uma empresa pública. São coisas do nosso cotidiano que dependem totalmente da fé pública. E atenção a esse ponto porque ele é muito importante. A lei joga a rede de forma bem ampla. Não é só quem fabrica a falsificação que responde pelo crime. Quem usa, quem guarda, quem compra ou até quem vende esses papéis falsos, está todo mundo no mesmo barco, cometendo o mesmo delito e sujeito à mesma punição. A responsabilidade aqui é compartilhada. E aqui a lei aperta ainda mais o cerco. Se o crime for cometido por um funcionário público que, olha só, usa a sua posição, o seu cargo, para facilitar a falsificação, a pena dele é aumentada em 1/6. E faz todo sentido, né? Porque a quebra de confiança é muito maior quando ela vem de alguém que deveria, por obrigação, proteger a fé pública. Bom, vamos avançar um pouco, porque agora a gente chega no coração da nossa análise. Esse é o ponto que costuma gerar mais dúvida: a diferença fundamental entre falsificar a forma de um documento e falsificar o seu conteúdo. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito brilhante. Pensa assim: na falsidade material, o problema está na casca, na aparência. O documento em si é uma fraude, uma CNH feita numa gráfica de quintal, por exemplo. Já na falsidade ideológica, a casca é perfeita. O documento é legítimo, o papel é verdadeiro, só que o recheio, a informação que foi colocada ali, é falsa. Como declarar um endereço falso num formulário oficial para conseguir um benefício? A lei, claro, trata a falsidade material de formas diferentes dependendo do tipo de documento. Falsificar um documento público, como uma sentença de um juiz, tem uma pena mais grave do que falsificar um documento particular, como um contrato de aluguel. Isso acontece porque a proteção à fé pública é muito mais intensa nos atos que vêm do Estado. E olha que interessante essa lista. A lei traz alguns documentos que, à primeira vista, parecem particulares, mas que, para fins de punição, são tratados como se fossem públicos. Por quê? Pela importância social e econômica que eles têm. Um testamento particular, por exemplo, decide o destino de todo um patrimônio. Ah, e uma observação importante ali no final: cartão de crédito e débito são equiparados a documentos particulares, não públicos, ok? Na falsidade ideológica, a intenção por trás da mentira é tudo. Não é só chegar e inserir uma informação falsa. Para ser crime, a mentira tem que ter um objetivo muito claro: ou prejudicar o direito de alguém, ou criar uma obrigação para alguém, ou alterar uma verdade que é juridicamente importante. No direito, a gente chama isso de dolo específico, ou seja, é a finalidade da mentira que a transforma em crime. Agora, vamos a uma situação que acontece o tempo todo nos tribunais. E se alguém falsifica um documento só para poder aplicar um golpe? Essa pessoa responde pelos 2 crimes?
O Superior Tribunal de Justiça tem uma resposta bem clara para isso, que está consolidada nessa súmula. Esse é o famoso princípio da consunção. A lógica é a seguinte: o crime fim, que era o estelionato, absorve o crime meio, que foi a falsificação. Por exemplo, se alguém falsifica um contra-cheque só para conseguir um empréstimo que não pretende pagar, e esse contra-cheque falso não vai ser usado para mais nada, a pessoa responde só pelo estelionato. É como se o crime maior engolisse o menor. Vamos para a nossa última categoria, que é um assunto que interessa diretamente a vida de milhões de pessoas: a honestidade nos concursos públicos e vestibulares. A fé pública, nesse caso, é a confiança de que a competição vai ser justa, baseada no mérito de cada um. O artigo 311-A é bem direto ao ponto. As condutas que são consideradas crimes são basicamente 3. Primeiro, usar informações sigilosas, como ter acesso às questões da prova antes de todo mundo. Segundo, divulgar esse conteúdo para outras pessoas. E terceiro, para quem tem o dever de guardar o segredo, permitir ou facilitar que essa informação vaze. E as penas aqui são progressivas. Existe uma pena base para fraude. Agora, se essa fraude causa um dano concreto à administração pública, por exemplo, ter que cancelar e reaplicar uma prova caríssima para milhares de candidatos, a pena já sobe de patamar. E, mais uma vez, se um funcionário público participa do esquema, a punição fica ainda maior. Certo, cobrimos bastante coisa hoje. Agora, vamos só consolidar os conceitos mais importantes que a gente viu nesta análise, para garantir que tudo ficou bem claro e amarrado. Essa tabela aqui é o nosso resumo final. Primeiro, a falsificação de papéis públicos, que foca em proteger instrumentos bem específicos do governo. Depois, a falsidade material, onde a fraude está no corpo do documento. Ele próprio é falso. Em seguida, a falsidade ideológica. O documento é verdadeiro, mas a informação dentro dele é mentirosa. E, por fim, a fraude em certames, que busca proteger a justiça e a igualdade nos processos de seleção pública. E para a gente fechar, fica uma reflexão para o futuro. No mundo de assinaturas digitais, blockchain, inteligência artificial, o que a gente entende por documento está mudando numa velocidade impressionante. A grande questão é: como o direito penal vai se adaptar para proteger a nossa fé pública nesse mundo cada vez mais digital? A discussão está só começando. Agradeço a companhia e até a próxima.